professor Jorge Soares, eu sou professor dessa disciplina, Ética e Legislação. Tudo bem? Essa disciplina está dividida em 3 blocos. O primeiro, a gente vai falar da ética na comunicação, do profissional de rádio e TV. O segundo é legislação de rádio e TV. E o terceiro é o código de ética, para aquele profissional que pensa em ser radialista ou atuar no rádio. Veja só, não tem como falar de legislação e de ética sem conhecer os princípios da ética. Primeiro, entender que a ética veio da Grécia, significa ethos, eu enquanto profissional. O que é que eu estou falando no rádio? Aí você sabe que nem tudo é permitido falar, correto? Nem tudo pode ser dito. Então, é por isso que existe o código de ética, existe a ética profissional e aquelas leis que faz com que, na verdade, controle, ou melhor, equilibre a comunicação no Brasil e no mundo. No nosso caso, estamos falando do Brasil. Bom, a profissão vem do latim professionale, aquele que entende, aquele que atua dentro de um trabalho. E para aqueles que trabalham como radialista, tem que saber que nem tudo você pode falar. É até bíblico, não é? Tu deves, mas não pode. Existe um rigor ético que dentro de uma profissão de radialista que deve ter o controle da fala. Ah, mas seria ótimo se tudo que vier à nossa mente pudéssemos falar. Por isso que existe a ética e existe a legislação, que é a lei que controla, que faz com que funcione as rádios, a televisão, as mídias, todas elas, a impressa e não impressa, que tem um controle. Então veja, para que haja conduta ética, é preciso que exista gente consciente, o profissional consciente, aquele profissional que sabe o que pode, o que deve, o que é certo e o que é errado. Essa minha fala é de Marilene Chauí, porque ela fala justamente da ética profissional, né? Os vícios de alguns profissionais, acontece às vezes alguns difamar uma pessoa, quando volta atrás, já falou, vai fazer o quê? Então, o cuidado na fala é muito importante, aquele profissional consciente do que fala. Daí, o princípio ético profissional, a honestidade é fundamental. Apurar a fonte de onde vem a notícia, porque se você apura a fonte, você tem um cuidado na tua fala. Então a ética profissional, ela trata justamente disso, do cuidado. Então, chama-se ética, veja só, ficou curioso, né? Quando você observar no portal do ICB, você vai notar no módulo, está tratando de tudo isso que eu estou falando para você, que é o cuidado na fala. Chama-se ética profissional, o conjunto de normas morais que o indivíduo deve seguir, no caso radialista, tá? No portal vai ter também o código de ética do radialista. Nesse código tem as leis para você notar, observar o que você fala no rádio. Nem tudo, como eu disse, deve ser dito. O cuidado com o que você fala. Sabe por que esse cuidado? Imagine, do outro lado, tem alguém que está te ouvindo. Às vezes a fonte da notícia não foi bem apurada e você falou de alguém, diz que a gente mata as pessoas com o que diz, com a voz. Então o radialista, no caso a voz, aquele que atua na TV, a imagem também e a voz. Outra preocupação é com a imagem do outro. Então os códigos, as leis, faz com que você observe essas leis para que não fale tudo, nem diga tudo, nem tudo é permitido. Então, dentro de uma natureza do código profissional, tá? Então, esse primeiro bloco a gente vai falar da ética, né? A ética profissional e a ética do radialista. Você vai observar no módulo tudo isso aí, tá? Então, para a gente entender, diferenciar ética de moral, moral quer dizer costume. Qual é o costume que você tem? Como você fala? O que é que você fala? O que é que na sua comunidade, na sua cidade você fala? Para pensar em ser radialista, até o que você fala é importante. Até o que você diz tem importância. Porque pode ser costume em uma cidade, mas na outra não. Então as rádios são padronizadas, cada rádio tem uma norma, cada profissão também tem a norma. E aí o segundo bloco, a gente vai falar de legislação. O que é legislação?
é o ato de legislar, né? As leis, né? Compor, fazer, legislatura, são as leis da rádio e da TV. Nós temos no Brasil a Anatel, correto? Você que atua com uma rádio comunitária, quantas vezes, na verdade, a Anatel teve que investigar se a rádio está legalizada? Então, a Anatel, ela também legisla, ela controla, ela observa para que não haja ilegalidade nesta profissão, tá? Então, assim, uma das leis para a gente compreender, o direito da Câmara dos Deputados e do Senado, os canais de rádio e TV foi garantido pela Lei 4.117, de 27 de agosto de 1962. Olha, isso aí é uma legislação. Note que a legislação, ela, de certa forma, são os direitos garantidos do profissional, tanto o profissional para também as rádios que compõem isso aí. Então, neste módulo, você vai observar tudo isso. Já está, você vai acessar o portal do ICIB e vai ver tudo isso que eu estou te falando. Ficou curioso, não é isso? Acesse o AVA, acesse o portal que você vai verificar. O terceiro bloco é o Código de Ética da Radiodifusão Brasileira. Esse Código de Ética já está no portal, né? Da Lei 10.222, que padroniza o volume de rádio e TV. Então, tudo isso, amigo estudante do ICB, você vai ver no portal. Então, ficou curioso? Que bom que você está fazendo esse curso. É um curso muito bom, capacitação em rádio e TV, e, na verdade, vai para você se tornar um excelente profissional, sabendo o que pode e o que deve. Muito obrigado!